Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, vamos então dar a resposta do tema, né? E é um tema muito pertinente. Aliás, antes de mais nada, parabéns, tá? Muitos participaram. E, queridos, nós só vamos crescer na graça e no conhecimento conhecendo a palavra do Senhor, né? Oséias 4,6 diz: Meu povo sofre por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então nós temos que conhecer para que possamos responder como convém a quem está de fora, a quem não conhece o nosso Deus, tá bom? E o tema foi: ungir com óleo pessoas, roupas, carros, casas, etc. Você acha que é válido para os dias de hoje ou não? Ok? Então nós vamos falar, como sempre digo aqui, com embasamento bíblico. Mas antes de nós começarmos a falar, né? Ou então já começando, nós vamos falar aqui um pouquinho da diferença entre lei e graça, tá bom? Isso é muito importante, tá? Por quê? A principal diferença entre lei e graça é a seguinte, que a lei, ela exige obediência humana e baseia-se em obras, enquanto a graça oferece salvação e justiça como um presente gratuito através da fé em Jesus Cristo. Então nós vamos ver que tudo começa daí. Nós temos que diferenciar. Por que eu estou falando tudo começa daí? Porque nós não podemos pegar o Antigo Testamento e acoplar hoje na época da graça. O Antigo Testamento foi o início aonde Deus fez o homem entender que lá na frente apontava para Jesus, tá bom? Então nós não podemos pegar lei, né, objetos, leis e trazer para a época da graça. Temos que ser libertos em Cristo Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Então existe essa diferença. Repito, a lei ela exigia obediência. Deus não exige. Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tá bom? Então nós não podemos confundir isso aí. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz algo interessante. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé tem que ser estabelecida em nós através da palavra, tá bom? Não através de regras exigidas como era na época da lei no Antigo Testamento, tá bom? Vamos falar também um pouquinho sobre a serpente, né? Uma serpente que era usada representando, né, uma cura para aquele povo. Aí nós vamos lá no Antigo Testamento de novo, tá? E nós vamos ver no Antigo Testamento, Números capítulo 21, você vai ver que Deus, né, ele entrega para Moisés, né, ele solicita a Moisés que erga uma serpente numa cruz, né? Essa serpente, na verdade, representava, atenção, a cura divina, a salvação e a fé necessária para a libertação da morte física causada pelo veneno das cobras. Então você vê que essa serpente levantada, né, na verdade, estava representando quem no futuro? No Novo Testamento, ao próprio Jesus, tá bom? Mas ele colocou ali para que as pessoas comecem a ter uma ponte de entendimento, tá? E quando a gente continua mais ainda, né? Então, repito, ele fez o Moisés fez aquela serpente de bronze, era chamada Neustã, né? E quando a pessoa era picada por cobra e olhava para ela, aquele veneno era sarado, aquele veneno era passado para aquela cobra representada naquela cruz e as pessoas eram saradas, tá bom? Mas repito, essa aí representava nada mais nada menos que Jesus lá na frente no Novo Testamento. E quando a gente continua andando mais um pouquinho, a gente vai conferir isso no próprio Antigo Testamento, onde a gente vê que o próprio rei, o rei Ezequias, simplesmente destrói essa serpente de bronze, tá? E ele faz isso num ato realizado publicamente, tá? Repito, o rei Ezequias, ele destrói essa serpente de bronze feita pelo Moisés, né? Ele começa a destruir, tá bom? Atenção, rei Ezequias, tá? Não é o profeta Ezequiel, é o rei Ezequias. E ele destrói por quê? Porque ele estava vendo exatamente que as pessoas estavam misturando as coisas. Atenção, como assim? Ele estava vendo que com o passar dos tempos, os israelitas eles começavam a idolatrar aquele objeto, queimando incenso a ele e chamando de Neustã, que significa algo como peça de bronze ou serpente de bronze, né? Então eles estavam ali fazendo incensos, né, tudo direitinho aliado, começando a adorar simplesmente uma serpente, onde na verdade aquela serpente estava vinculada ao futuro lá na frente, apontando para Jesus, que é o único, é o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Então o próprio rei toma uma providência, tá? Ele pega o rei Ezequias e quebra aquela serpente. E isso, atenção, hein? Ainda no Antigo Testamento, hein? A gente só está caminhando para chegar lá, realmente
como nós já estamos, né, pegando a visão lá da frente do óleo e tudo direitinho, tá bom? Então nós vamos ver primeiro um pouco da diferença entre o óleo e azeite, tá ok? Existe uma diferença? Existe sim um pouquinho essa diferença, tá? Porque o uso do azeite na Bíblia, ele é de várias formas, tá? Abrangendo tanto aspecto sagrado quanto ao cotidiano e medicinais, não se limitam exclusivamente a feridas ou a consagração de líderes, tá? Embora o azeite da unção fosse estritamente para consagração, ou seja, separação de algumas pessoas, tá? E era comum no Antigo Testamento, tá? Ou seja, a pessoa usava aquele azeite como consagração de reis, separação, tá? Por quê? Ainda não havia a presença plena do Espírito Santo. Eram homens separados para um propósito, tá bom? Então essa separação ela era deixada clara perante o povo através do que? Da unção, né? Foi assim com Davi, foi assim com Saul, tá bom? Mas atenção, de nada mais servia a não ser mostrando para as pessoas que aquele homem havia sido separado por Deus, tá bom? E alguns pontos também, como nós vamos ver aqui, tanto o azeite, inclusive o óleo, eram usados, né, para feridas, porque naquela época não tinha a tecnologia de hoje, né, o modernismo de hoje, né, anestesias e coisa e tal, né? Então aquele óleo, aquele azeite também era como a purificação de algumas feridas, apenas isso, para sarar uma ferida, mas não para salvar almas, tá bom? Então, como eu já disse e repito, o óleo e o azeite era usado apenas para feridas e consagração de homens, nada mais, tá bom? Então vamos andar mais um pouquinho. João capítulo 14, versículo 15, diz algo interessante, tá? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês um outro consolador, atenção, um conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então aqui já é colocado, tá, a realidade onde não existe óleo nem azeite. O próprio Jesus deixa claro, haverá a presença do Espírito Santo sem substituição de coisas passageiras. Então a gente começa a falar aqui um pouco da diferença da cura física para uma cura da alma, uma cura espiritual através do próprio Espírito Santo de Deus, tá? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz algo também interessante, onde a gente começa a entender que óleo e outras coisas mais tem que ficar de fora, mas tem que entrar a presença do Espírito Santo. Não existe paliativo, não existe concordância de o Espírito Santo mais uma vassoura, o Espírito Santo mais um óleo, o Espírito Santo mais uma pedra ungida. Não existe isso. Aliás, não sou eu, vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, ora, a fé é a firme confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Ou seja, tá? Em outras palavras, eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver, tá bom? Então nós temos que entender que existe uma falácia aí de rosa ungida, né? Ela fica murcha, né? Você leva essa rosa para casa, quando ela ficar murcha, todo mal saiu, você vai ser, né? Então as pessoas usam várias falácias. Na verdade, se você pegar qualquer rosa, se você não colocar na água tudo direitinho, ela vai ficar escura, mas existe essa falácia, nós sabemos, para apenas cobrar dinheiro das pessoas de uma forma enganosa, tá bom? Então nós temos que entender isso. A vara de Moisés, por exemplo, serviu apenas para provar no Antigo Testamento que Deus estava com Moisés, nada mais. Tanto que depois que acabou a vida de Moisés, acabou também esse negócio da vara de Moisés, acabou. Então era uma forma apenas passageira para que aquele povo pudesse entender, tá? Então, nós temos que entender, como nós já vimos, quem convence o homem, o Espírito Santo. Quem dá dons do Espírito Santo, quem intercede com gemidos do Espírito Santo. Então Jesus foi bem claro quanto a isso, tá bom? Eu recebi aqui, nós recebemos no grupo, né? Um amigo nosso aqui que faz parte da nossa família Pescador de Almas, que fez um pouquinho de confusão quanto a isso. Pois é, ele cita aqui Lucas capítulo 10, versículo 34, né? Dizendo que o óleo, sim, o óleo faz parte do Novo Testamento, mas atenção, como eu já disse, o óleo em Lucas capítulo 10, versículo 34, diz respeito ao bom samaritano, que ele teve compaixão de um homem que estava ferido, né? Cortado ali, machucado, e ele derramou álcool, óleo, melhor dizendo, né? Óleo e vinho nas feridas, para aliviar a dor e não para curar a alma. Então nós temos que entender isso. O óleo para nada serve, vassoura para nada serve. O que tem que servir é a presença plena do Espírito Santo. Ele citou também um texto aqui no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 29, versículo 7. Mas nesse versículo diz respeito a quê? A unção, a consagração específica de homens, estabelecida por Deus, pois era tempo da lei e não da graça.
entendeu? Então hoje todos nós, sem exceção, né, podemos ter a unção através apenas do Espírito Santo de Deus que desceu em Pentecostes, como nós vemos aí no livro de Atos, capítulo 2. E quando a gente vai para a lei lá do Antigo Testamento, tá? Como ele citou aqui, Êxodo 29, 7, como eu já falei, aquele era o óleo consagrando homens para que o povo visse. Não havia a presença plena do Espírito Santo, graças a Deus, hoje nós temos essa oportunidade. Mas lá no Antigo Testamento, eram homens que eram separados. A gente pode citar Davi, o próprio Samuel, podemos citar Sansão, tá? E outros homens aí que foram separados. Então aquilo era visto publicamente, né? Jogava-se aquele óleo, né? Como Samuel mesmo, né? Ele fez com Saul, ele fez com o próprio Davi, joga na cabeça e aquela pessoa já está ali separado publicamente para servir ao Senhor, tá bom? Então, Êxodo capítulo 30, versículo 30, que foi citado também pelo nosso irmão, tá? Mais uma vez nós vemos aí, tá? A unção de Arão, tá? E seus filhos para cargo de sacerdócio. Separação para cargo de sacerdócio. Então, mais uma vez, jogava aquele óleo na cabeça das pessoas, o quê? Mostrando que aqueles homens eram separados por Deus para sacerdócio. E ali não tem nada de salvação de homens. Se aqueles homens não tivessem comprometimento, como o próprio Saul, que foi ungido, não teve comprometimento, então ali ele perderia o foco, tá bom? Nós temos que entender isso. O mesmo acontece em Marcos capítulo 6, versículo 13, entendeu? Como mais uma vez o irmão citou esse outro texto, tá? Também mostra ali que pessoas, né, estavam com lepras, feridas, e o óleo e o azeite eram usados nestas feridas para sarar feridas e não para salvar almas, tá bom? É como o batismo nas águas. O batismo nas águas é um símbolo, né, que eu e você, nós passamos por ele, mas é apenas um símbolo. A gente tira a foto, é muito bonito, a gente sai chorando, sentindo a presença, mas se não houver uma continuidade, só tomamos um banho. Só tomamos um banho. Se não houver mudança de pensamento, se não houver mudança de alma, se não tiver um direcionamento diferenciado, um andar diferenciado, aquilo vai ser apenas um quadro bonito numa parede, onde houve um emocionalismo, mas não uma metanoia, tá? Que é uma diferença de dentro para fora através da presença do Espírito Santo. Então a mesma coisa é o óleo. Não adianta você ungir o Saul, mas o Saul não tinha uma alma que focou em Deus. Fez várias desobediências e isso desagradou a Deus. E a mesma coisa é o batismo. Quantas pessoas são batizadas aí diariamente, todo mês, né? Batizadas aí. Mas cadê o compromisso? Cadê o compromisso com Deus? Então nós temos que entender que existe algo mais forte que apenas símbolos, tá bom? Então o batismo também, como eu disse, é um símbolo, mas se não andarmos na presença de Deus, não adianta de nada passar pelas águas. Vamos agora comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha o que diz aí. Pois vivemos por fé e não por vista. Repito, faltou óleo, e agora? Poxa, estamos perdidos não, querido, porque o óleo não faz diferença nenhuma. Se acabasse o óleo hoje, estamos aí infelizmente passando por países com guerra, né? Se acabar o óleo aí, não tem óleo em canto nenhum, aí vamos morrer na fé? Não existe isso. Então você vê que realmente o óleo é apenas um significado que na verdade nada vale. E no Antigo Testamento era apenas um banho, né? Jogava aquilo na cabeça para mostrar ao povo que aquele homem estava sendo separado. Mas volta a dizer, se as suas atitudes mostram outra coisa, você não pode dizer que é discípulo do Senhor. Por isso que eu sempre digo e repito, diga apenas que você é simpatizante do Evangelho, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Se as coisas velhas te acompanham, você ainda não é uma nova criatura. Amém? Vamos andar mais um pouquinho. Bom, então vamos lá, né? 2 Coríntios, como eu já falei, diz o quê? Que vivemos por vista e não por fé. Ou seja, eu não preciso ver para crer, mas eu tenho que crer para ver. Tá bom? E tudo que eu tenho na minha vida, eu tenho que consagrar ao Senhor. Aí é diferente, né? Aí olha só como a coisa está se estreitando. Eu não preciso, eu vou consagrar isso aqui, eu vou botar um óleo para consagrar a carteira, eu vou colocar um óleo para consagrar meu violão. Agora, tudo que vem até você, aí eu faço, tá? Meus filhos, consagra ao Senhor. Mas estão numa vida assim, assado, estão errado. A minha parte eu fiz, consagro ao Senhor. Agora, existe o livre-arbítrio, que cada um toma a posição que quiser. Aí é outra história. Tá bom? Mas eu consagro ao Senhor. Você tem um carro, ganhou um carro? Consagra ao Senhor, tá? Consagra ao Senhor. A minha carteira, ora, consagra ao Senhor que as portas vão se abrir. Consagrar ao Senhor é uma coisa, tá? E ficar molhando o papel de óleo, esse de óleo, sempre, como diz a minha terra, papo reto, não vai adiantar de nada. Se você não tiver fé,
compromisso e entender que o Senhor está acima de todas essas coisas, você vai continuar um homem e uma mulher apegado a leis, apegando a dogmas, né? É melhor, então vamos no final do ano também dar 3, 7 pulinhos nas ondas e nós vamos seguir aqui o mesmo misticismo daqueles que nunca conhecem a Deus e não vivem pela graça, tá bom? Mas vivem por aquilo que os olhos apresentam. Então, repito, tudo deve ser consagrado ao Senhor, tá? Mas eu não preciso de adereços para que Deus veja a minha fé, mas um quebrantamento de coração disposto a ouvir o sim, o não e o espera mais um pouco de Deus, ok? Agora Tiago capítulo 5, versículo 3, olha o que diz aqui, ó. Isso aqui é para a gente fechar. Isso aqui eu vou te provar claramente que o óleo, por isso que eu digo, atenção igrejas, atenção. Se o seu pastor usa lá o óleozinho e tal, tá? Aí é ele com Deus. Eu estou mostrando a você pela palavra que aí eu pergunto, se acabar o óleo, eu já fiz isso na igreja, onde eu estava dando estudo, o pastor lá tinha mania, né? Quando a gente, principalmente domingo, levávamos a palavra, faziam aquela fé nas pessoas, e ele ia orando e com o dedinho, né, virava um vidinho, colocava um dedinho molhado de óleo na testa da pessoa. Aquilo ali, para mim, nada, dá no mesmo. A oração, sim, faz toda a diferença. Agora, quer fazer? Agora, se você colocar toda a sua fé em cima de óleo, acabou. E é por isso que, como eu já disse e repito, as pessoas se aproveitam de um óleo e falam assim, poxa, se a multidão vai pôr um óleo molhando a testa, então eu vou pôr um copo consagrado de água. Não, eu vou pôr uma vassoura consagrada de água. Não, eu prefiro um lenço consagrado. Aí eu pergunto, onde é que fica o Espírito Santo? Onde é que fica a sua fé? Como eu já falei lá em Hebreus 11. A fé é a certeza daquilo que não se vê e a prova daquilo que se espera. Ou seja, repito, eu não preciso ver para crer, eu tenho que crer para ver. Então, acabando o óleo, acabando o que for, não me interessa, não pode acabar, é a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Se isso acabar, aí eu estou pobre, miserável, cego e nu. Se não houver transformação na minha vida, eu sou apenas um simpatizante do Evangelho, mas eu nunca fui transformado como discípulo de Jesus. Agora vamos lá. Tiago capítulo 5, versículo 13, para a gente fechar, tá? Olha o que diz aí. Há alguém sofrendo entre vocês? Há alguém doente? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que cante louvores. Há alguém doente entre vocês? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Atenção, a pessoa não pode sair, tá? Vamos dizer, então é uma enfermidade muito grave. Que mande chamar os presbíteros da igreja. E que atenção, orem por ele, unjam ele até com óleo, atenção, enfermidade, tá doente, tá? Unjam ele com óleo em nome do Senhor. E agora finaliza dizendo assim, ó, e a oração, sublinha aí, e a oração feita com fé pelos presbíteros curará o doente e o Senhor o levantará. O levantará. Além disso, se ele houver cometido pecados, ele será perdoado. Pergunta, cometeu pecados, foi perdoado, é pelo óleo? É pelo óleo? Oi? É pelo óleo, sim ou não? Tá bom? Então a gente vê que o óleo ali, ele foi colocado, tá? Como um bálsamo ali para quê? Para sarar a ferida, aquela pessoa ferida, aliás, abre aspas, tá? Naquela época tinha muitas pessoas com lepras. Lepras. Já viu alguém com lepra? É aquela ferida ardendo, aquela ferida que a pessoa queria se coçar direto, né? Então a pessoa jogava o óleo ali, um azeite, aquilo aliviava. Mas volta a dizer, óleo, pedra ungida, vassoura, cadeira, tá entendendo? Nada disso vale de nada. Tem que ser a presença do Espírito Santo de Deus. Mas no Antigo Testamento, homens eram separados porque ainda não havia descido a plenitude do Espírito a todas as pessoas. Agora, interessante, que em Atos desceu para todas as pessoas, mas quantos querem? Quantos querem? Então fica mais fácil eu carregar uma vassoura para casa, aí minha fé é trabalhada, né? Vamos levar a vassoura para casa, vamos botar um copo d'água atrás da porta, então vamos voltar ao misticismo, ao catolicismo, ao espiritismo, e vamos andar todo mundo nesse ecumenismo de mão dada. Porque quem tem Cristo não precisa desses apetrechos, não precisa dessas esmolas espirituais. Jesus é a nossa salvação. E o Espírito Santo faz toda a diferença. Então lá, veja só. E a oração, eu vou repetir, tá? Há alguém doente entre vocês, que ele mande chamar os presbíteros da igreja e que estes orem por ele. Tá doente, ungindo com óleo, ungindo em nome do Senhor. Atenção, mesmo ungindo com óleo, em nome do Senhor. Ou seja, o óleo mais uma vez é desmerecido. A oração feita com fé, a oração, essa sim, curará o doente, e o Senhor o levantará. Atenção, é a oração, e o Senhor o levantará, e ainda assim,
Se essa oração for com fé. Fé em quem? No óleo? Não. Em Deus. Em Deus. Tá bom? E além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Volto a perguntar, perdoado por quem? Pelo Papa? Pelo óleo? Não, é pelo Espírito Santo de Deus. Então, queridos, que eu possa ter, espero ter deixado bem claro, tá? Não, cada igreja tem o seu pensamento, mas a palavra de Deus, ela não coloca misto os pensamentos. Ela é reta, ela é direta, ela é sim e ela é não. Não existe talvez na palavra de Deus. Não existe eu acho na palavra de Deus. Ou é ou não é. Ou sim ou não. Tá pesado para você? Continue no mundo, mas se você quer uma vida reta e íntegra, sem precisar de apetrechos, busque a Jesus. O Espírito Santo ele vai entrar em você, ele vai fazer morada em você. E volta a dizer, Deus não procura ninguém aqui na terra, nenhum cristão que esteja com asa, porque ele não vai achar. Mas ele procura pessoas que se esforçam para fugir da aparência do mal, andar na roda que não seja de escarnecedores e fazer valer no seu andar e no seu falar que ele é um discípulo, uma discípula de Jesus, tá bom? E isso sim, faz toda a diferença, ok? Espero ter esclarecido mais um pouquinho. Repito, vamos separar sempre, tá? Época da lei e época da graça. Pela graça sois salvos, não é pela vassoura, não é pelo óleo, é pela graça sois salvos. E isso não vem nem de nós, não somos merecedores, né? Vem de Deus. E aí explica, não vem de vós, para que vós não bata no peito, para que vós não se glorie. É de Deus, é a misericórdia de Deus que é a causa de nós não sermos consumidos. Mas que nós possamos também fazer a nossa parte. Aliás, Deus espera isso de mim e de você, tá bom? Então eu espero ter esclarecido mais um pouquinho. Qualquer dúvida, fale comigo em off ou no grupo mesmo, tá bom? Como sempre digo, com embasamento bíblico. E que Deus abençoe a todos. Graça e paz. Família linda, pescadores de almas. E olha, o tema está em aberto, tá? Alguém que queira mais um tema, manda para mim e nós vamos conversar direto na palavra de Deus. Na palavra de Deus, que é o nosso livro, né, de regra de fé e prática. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz.